Era um ser humanoide, né? Um ser bonito. O que de fato é real ou mentira na vida de Daniel Mastral? Encontrei um cara que o feitiço não pegou. Não funcionou, porque era um homem de Deus. O que Daniel Mastral contava em seu testemunho quando ele passava de igreja em igreja? Seriam oferecidas 13 vidas como pagamento àquelas entidades para que aquele homem fosse eliminado. Já vou avisando que esse vídeo é longo, mas vai te prender do início ao fim. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. No início dos anos 2000, um tema que foi fortemente abordado no meio do movimento gospel, principalmente neopentecostal, foi a batalha espiritual. Foi mais ou menos nessa época que foi lançado o livro O Filhos do Fogo, de Daniel Mastral e Isabela Mastral. Mesmo sendo um livro teoricamente de ficção, Daniel Mastral foi convidado para pregar em várias igrejas e lá dava o seu testemunho. Mas afinal de contas, se o livro Filhos do Fogo era de ficção, o que Daniel Mastral contava no seu testemunho real de vida dentro das igrejas? Aí no meio desse cenário, eu vim no Centro Cultural em São Paulo, lá na Vergueiro, e gostava muito de ler, hábito que eu tenho até nos dias de hoje. E comecei a ler um livro lá que falava sobre satanismo. Eu já tinha uma fixação pelo ocultismo, gostava de filme de vampiro, Drácula, lobisomem, todas aquelas coisas, não perdia um, né? E aí, paralelamente a isso, eu estava estudando, lendo os livros lá de esoterismo, feitiçaria e tudo mais, e me deparei com uma tal de Igreja de Satanás. E aquilo me chamou a atenção porque enumerou ali os princípios que aquela igreja adotava, que aquela Church of Satan abordava. Me chamou a atenção. E como eu já tinha um preconceito com relação à igreja, eu vi um dos princípios que dizia algo mais ou menos assim, que o diabo era amigo da igreja, né? Olha o absurdo da coisa, né? Lembrando que o nosso adversário é extremamente inteligente, né? Ele enganou até mesmo os anjos, né? Imagina o que ele não faz com homens e mulheres afastados de Deus, né? Afastados de Deus, está fazendo um tremendo estrago. Diz que o diabo é o melhor amigo da igreja porque ele permitiu que o nome dele fosse usado para que a igreja fizesse negócio. Como eu tinha uma ideia errada, pré-estabelecida, preconceituosa, Satanás já tinha lançado um veneno no meu coração, aquilo ali eu acolhi. E Satanás é especialista na arte do engano. Ele cria um palco de ilusões à nossa volta. Nossa mente ela é muito susceptível a ilusões. Né? Você vê que as coisas mais triviais do dia a dia, a gente se ilude. Quer ver um exemplo? Você pega o seu carro, aí o carro está sujo, né? Sujo, cheio de terra e tal. Manda lavar o carro. Não parece que o carro está novo? Está macio até, né? Parece que o carro está diferente. É uma ilusão, é o mesmo carro. Às vezes as mulheres usam aquelas máscaras de pepino, um monte de creme no rosto para ficar mais bonita, né? Fica 5 horas com a máscara lá no rosto. Aí na hora que tira, fica diferente, né? Então nós vemos alguns efeitos aí de ilusão. Mas enfim, voltando ao tema, né? Aí o que acontece? Eu peguei, li aquilo ali, me chamou a atenção. Fui no consulado dos Estados Unidos, na época, na rua Padre João Manuel, uma travessa vindo na Paulista, hoje mudou o endereço, e busquei nas microfichas o endereço, né, daquela tal igreja de Satanás lá. Não tinha internet naquela época, então eu localizei a caixa postal e comecei a me corresponder com eles. Cerca de 8 meses, mais ou menos, de correspondência, responderam para mim em português. Eu me senti privilegiado. Puxa, deram atenção para mim. Ninguém dava atenção para mim, minha família não dava. Né? A igreja que eu imaginava que ia receber acolhimento, não recebi. Né? Então, eu comecei a procurar, mesmo naquele da bandidagem lá, e olha, para o pessoal que infelizmente está perdido aí nas drogas, cocaína é ouro branco para eles. E muitas vezes eles dão a vida, se sacrificam em assalto e tudo mais para conseguir grana para comprar droga. E aí ele vai lá e divide com o outro. Divide com o outro ainda. E aquilo mexia com o meu coração. Falei, puxa, quando vinha alguém, olha Daniel, consegui um pouco de pó, vamos rachar. Eu falava, puxa, aqui talvez seja a minha verdadeira família, porque eles dividem um pouco o que tem. Dividem aquilo que eles têm. Era uma ilusão ali, né? Quer dizer, o diabo está usando aquilo, divide a droga, divide a destruição, né, com você. É isso que o diabo está fazendo. Ele divide aquilo que vai te contaminar. E hoje em dia, está em alta aí essa outra porcaria das metanfetaminas. Uma droga que foi desenvolvida na Segunda Guerra pelos japoneses para ser utilizado pelos militares. Né? 6 vezes mais potente do que a cocaína. O ápice chega até 14 horas e deteriora o teu corpo. Em 6 meses você é outra pessoa. Cai teus dentes, cai cabelo, você perde massa óssea. Você vira um trapo.
E essa droga agora está começando a crescer, ou seja, está chegando o final dos tempos, Satanás quer causar o máximo de destruição possível, né? Então, realmente, droga é uma droga. E quem pode te libertar é só Jesus, né? Só Jesus. Quantos testemunhos que a gente não recebe? Jesus, ele pode transformar a sua vida da noite para o dia, mas só Jesus pode fazer isso. Pode fazer muitas vezes coisas que o homem não é capaz de fazer. Ele transforma, liberta, traz vida para a sua vida, vida em abundância. Né? E essa vida em abundância que Jesus quer que você tenha. Quer que você saia daqui hoje certo de uma coisa: eu vou sair daqui cheio de uma vida em abundância. Mas naquela época eu não tinha vida em abundância. Eu andava como um balão, à deriva. Ia à deriva da vida. Não tinha expectativa do próximo dia. Vivia cada dia no seu dia. Não tinha sonhos, não tinha planos. Aí eu tinha a sensação que eu ia morrer logo. A sensação que eu tinha, eu vou morrer mesmo. Né? Então, o que eu fizer aqui é lucro. O que adianta eu fazer tanta coisa se eu vou morrer? Eu tinha aquela coisa de morte sempre pesando em cima de mim. Claro, o diabo lançando pressão. De repente recebo a atenção daquela pseudo-organização, que aos meus olhos era uma coisa muito elitizada e tudo mais. Me aceitaram. Aí alguém fez contato comigo no Brasil e me levou a participar do que eles chamavam de escola de iniciados. Né? E eu comecei a ter contato com pessoas, empresários, políticos, pessoas de alto poder aquisitivo, e me tratavam muito bem. Eu falei, puxa, não me trataram com preconceito, não olharam para a minha aparência. Né? Me tratavam com cordialidade, com afeto, me ajudavam. Satanás está usando o poder de persuasão. Né? Aí, de repente, eu começo a frequentar aquela reunião. E o poder de relativismo de Satanás, inclusive como escrevemos Filho do Fogo, nós clamamos a Deus sabedoria do alto, não expusemos a doutrina satânica a fundo, colocamos um verniz ali, é pontinha do iceberg, porque é um ser muito inteligente, enganou anjos. Imagina que não faz com homens. O homem afastado de Deus foi subtraído de muitas coisas. Hoje usamos entre 5% a 7% do nosso cérebro, só isso. Né, os gênios usam 10%, né, chegaram a usar 10%. Então nós perdemos a nossa inteligência, perdemos uma série de coisas ao ser subtraídos pelo afastamento. É a planta longe da luz. Né, fica a planta longe da luz, ela resseca, apodrece, perde seu perfume, sua viscosidade. O homem afastado de Deus pelo pecado original acabou se deteriorando também. Aí o que acontece? Fui persuadido. Né? A doutrina satânica ela é muito persuasiva. Satanás enganou anjos, imagina o que está fazendo com os homens. E dos 5% a 7% que nós temos inteligente, a gente não conhece palavra, né? Não conhece Bíblia. Muitas vezes somos um alvo vulnerável pela falta do conhecimento. Perecemos porque nos falta conhecimento. Aí o que acontece nesse cenário? Eu sou bombardeado com relativismo. Veja a luz que te ilumina, que evita que seus pés tropecem em pedra. A luz, ela é produto de dois polos, um negativo e um positivo. Satanás é só o lado negativo. A minha mente estava sendo bombardeada com relativismo. Inicialmente ele se apresenta igual. Ele apenas, melhor dizendo, ele é diferente. Apenas algo diferente, mas não negativo ou positivo, apenas diferente. Aí chega um determinado momento que ele já se coloca como superior. Olha, Satanás é mais poderoso do que Deus. Ele se afastou de Deus para ter um reino. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Olha a sua volta, olha quanta destruição, olha quantos estão servindo ao diabo. Né? Em sinal que esse lado é melhor. Começou a me bombardear a mente. Eu via pessoas aparentemente dotadas de inteligência e tudo mais inteligentes do que eu, e estão lá. Então a minha mente estava sendo enganada por essa artimanha de Satanás. Aí depois de mais ou menos um ano ali de bombardeio de relativismo, eu passo a fazer parte das cerimônias de iniciação. Na cerimônia de iniciação, fui recrutado aos 17, aos 18 anos, fiz parte da cerimônia de iniciação no satanismo, e ali começou um período de cativeiro muito forte na minha vida. E eu louvo a Deus a cada dia, a cada manhã eu agradeço a Deus por ter sido liberto desse inferno na terra. Escrevemos Filho do Fogo. Amém. Louvado a Deus. Escrevi Filho do Fogo debaixo de uma direção de Deus, mas não reli não. Hoje eu só quero saber dos anjos do Senhor, né? Sabemos que é um instrumento de bênção, de evangelismo. As livrarias que compram os livros da editora, seculares, né? Então a Saraiva, Nobel, Cultura, colocam ele normalmente classificado na área de esoterismo. Aí o aspirante de feitiço, quem classifica é a livraria, né? Não é a editora que decide isso. E aí o aspirante de feiticeiro vai lá, pega o livro descortinado, Alta Magia, príncipe que aprender a fazer bruxaria, né? Aí ele se converte. Então a gente vê a bênção que é um instrumento de Deus, né? O instrumento e a honra e glória de Deus, de Jesus Cristo. A honra e glória só dele. Aí eu estava ali naquele período bombardeado, foi feita a cerimônia de iniciação. Na cerimônia de iniciação você recebe algo como se fosse uma oferta. A terminologia que eles usam é outra, mas é como se fosse uma oferta. Então eles te dão um valor ali e com aquele dinheiro você vai abrir uma empresa. O logotipo, a logomarca é consagrado aos demônios, a Satanás, ou então você vai entrar numa empresa cujo dono ou presidente já é um satanista. É claro, eu acabei indo para a segunda opção e tive uma ascensão meteórica na empresa que eu trabalhava.
E ali o que aconteceu? Comecei a ser iludido completamente que eu estava no lugar certo. Estava tendo a ilusão de prosperidade, mas estava me levando para o fundo do poço, né? Estava tendo a ilusão de prosperidade, a ilusão de que tinha certos poderes, né? Tinha um tal de um demônio que dizia que era o meu guardião, se apresentava como um tal de Abraxas, né? E dizia que era o meu guardião, meu protetor, o Abraxas ali. E ali ele dizia que ele era meu amigo, dizia que era meu protetor, mas eu nunca escutei o demônio dizendo eu te amo. Eles são incapazes de dizer isso, né? Só Jesus pode dizer isso, porque Jesus é amor, né? Deus é amor. E ali naquele cenário, eu comecei a fazer amizades, comecei a aprender coisas do lado negativo. E claro, o investimento é muito grande na preparo global, né, para a vinda do anticristo. Para isso vamos usar vários subterfúgios, coisas que nós citamos nos nossos seminários. Né, não há tempo para desenvolver isso aqui. E aí, o outro objetivo, o segundo objetivo, claro, é atacar ministérios, igrejas. Porque a igreja é força de resistência, né? Então eles precisam atacar igrejas, infiltrar nas igrejas, porque igreja é força de resistência. E muitas vezes eu me infiltrei em igrejas, né? Igrejas ali que estavam pregando a palavra de Deus, me infiltravam em igreja para sondar. Lembro de uma ocasião, acabei entrando com um grupo numa igreja no bairro de Interlagos, né, em 10 satanistas, comigo 10 entraram naquela igreja e nos espalhamos. Haviam 500 membros ali, nos espalhamos. Os demônios entraram junto. Poxa, o demônio entrou na igreja, aí que entra a nossa autoridade espiritual. O demônio é legalista. É um bicho extremamente legalista. Então, se você começar uma reunião de oração, um culto, uma célula, e você tem que usar a sua autoridade em dizer, Senhor, aqui a tua palavra está sendo ministrada, demônio algum vai se manifestar aqui, faz separação de luz e trevas, que a tua luz seja abundante, aqui onde piso a planta dos nossos pés é terra santa. Que esse local seja como um farol do reino de espírito, o diabo não pode nem olhar para cá. Ponto final. Se você não ora, nesse sentido, o demônio ele ganha legalidade. Ele suporta o louvor, suporta a oração. Satanás chegou diante de Deus, para pedir permissão para tocar em Jó. Não chegou a 5 quilômetros atrás de uma rocha, frente a frente, né? Diante de Deus pedir permissão para tocar em Jó. Chegou diante de Jesus. Jesus estava consagrando em oração, em adoração, no deserto, em jejum e consagração. Satanás chega diante dele, tenta a ele, fala com ele. Ele só vai embora quando você manda embora. Você tem que exercer sua autoridade em Cristo. Estou te mandando embora. Em nome de Jesus. Se você não diz isso, ele vai entrar. Ele vai invadir. É como alguém que está tomando conta da entrada de uma base militar. Ele tem autoridade de dizer, alto lá, que você não entra. Mas se ele não usar da autoridade e não falar nada, a pessoa entra, invade. Ele tem a arma, tem a autoridade e tem o poder. Se ele não usar, a pessoa vai invadir. Então, a mesma coisa no âmbito espiritual. Nós temos o poder de oferecer resistência a Satanás, né? Estando sujeito a Deus, você fez a sua oração, acabou. Todo feitiço, encantamento vai cair por terra. Se você não ora nesse sentido de exercer a sua autoridade, você dá uma legalidade para ele. Deus, abençoa o culto, fala conosco. Legal, o demônio está lá, ninguém falou comigo, ninguém deu a ordem para eu ir embora. Então nós temos que determinar essa ordem. Aí o bicho vai embora. Aí ele não vai tocar a sua vida. Entramos ali naquela igreja, espalhamos. O pastor recebeu discernimento do Espírito Santo e falou, entraram satanistas aqui. E hoje essas vidas serão libertas. Fechem as portas, vamos ungir todo mundo. Ninguém sai aqui sem receber a unção do Senhor. E olha o que aconteceu. Louvado seja Deus. Preste atenção. O discernimento daquele homem veio do altar de Deus. Deus falou com ele. Olhei para os meus companheiros ali e eu preocupado, vamos fritar no azeite. Fechem as portas. Ninguém sai sem receber a unção de Deus. Aí o demônio falou para mim, não se preocupa, Daniel. O pastor não vai conseguir ungir todo mundo, tem muita gente aqui. Ele vai precisar de ajuda. Pega aquela fila lá, é do tesoureiro da igreja, está roubando a igreja, não tem autoridade nenhuma. Pegamos aquela fila. E aquela fila foi só óleo, tirou com o papel, não fez efeito nenhum. Comecei a namorar com uma jovem evangélica. Que coisa, né? Uma jovem evangélica. Costuma falar, tem católico não praticante. Às vezes tem evangélico não praticante também, né? Nós temos que vigiar aí. E veja bem que a minha visão era a visão de um satanista. Eu olhava ali e observava muito, já tinha um pré-conceito a respeito do evangélico. Então eu observava muitas atitudes. Se vivia o que pregasse, era uma coisa. Se fala uma coisa e prega outra, é outra coisa, mantenha a distância. E aí eu comecei a observar, e a minha visão, como satanista, né, era que eles não estavam vivendo o que pregavam. Não estavam vivendo o que pregavam. E aí o que acontece? Aí uma grande responsabilidade em você e em mim de viver o que prega. Eles eram, naquele momento, o único referencial que eu tinha de uma família evangélica. Talvez você seja o único referencial evangélico no seu bairro, na escola, no seu trabalho. O mundo está de olho em você. Há uma grande responsabilidade aí na sua vida. Comecei a namorar com ela. Ia numa igreja com eles, frequentava igreja com eles. Eles iam na igreja.
E é uma igreja que estava num bairro nobre em São Paulo, na época estava em construção. As reuniões eram feitas onde, no futuro, seria o estacionamento da igreja. Mas já cabiam muitas pessoas ali, eu acho que cabiam umas 1000 pessoas. E ela ficava no alto de uma colina, ia com Fusca. Interessante como Fusquinha é um trator o carrinho, né? Olha, é tanta gente naquele Fusca, e o pai, a mãe, a tia, a avó, todo mundo dentro do Fusquinha, os anjos empurravam, o Fusquinha chegava lá no alto. Eu assisti o culto ali. Interessante que o líder de louvor, ele não era satanista, mas ele tinha um pecado, ele era homossexual. Né? E veja bem, o pecado confessado é pecado perdoado, mas era um pecado, né? À luz da palavra de Deus é pecado, não vou entrar em méritos sociais aí, mas a Bíblia diz que é pecado. Né? Então o que acontece? Ele pega, ele tinha um pecado não confessado, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, Provérbios 28:13, alcança a misericórdia. Então ele não confessou e não deixou o pecado, e estava ali no louvor. Ninguém sabia, mas Deus sabia, os demônios também. Tanto é que os demônios estavam ladeando ele. O gesto que o demônio fazia, ele também fazia. E aquele louvor não passava do teto. Por isso é uma grande responsabilidade para quem ministra louvor e adoração. É uma guerra. Porque o diabo vai tentar pegar no orgulho. Quantas vezes ministrando seminários por esse Brasil? A gente vai ministrar um seminário, uma ocasião eu vejo o grupo louvor desmontando as coisas. Irmãos, vocês estão desmontando, vamos terminar esse congresso numa celebração para Jesus, uma festa santa. Não, a gente tem mais 4 shows agendados. Então o show pode ir embora. Deus não quer show, Deus quer adoração. Né? A adoração tem que vir para Deus. A adoração do Senhor. Uma outra ocasião, repare uma coisa, não é uma regra, claro que não. Mas isso está acontecendo com uma certa frequência, e eu tenho a direção de Deus de sinalizar isso. Você vai num congresso, não importa qual seja a temática do congresso, de batalha, de intercessão, de louvor, não importa a temática do congresso. Repare uma coisa, não é uma regra, graças a Deus, mas está começando a acontecer com uma certa frequência, eu tenho a obrigação diante de Deus de sinalizar. Você vê o grupo de louvor, está ministrando, né? Isso na abertura do congresso. Durante a palavra está sendo dita, e o Espírito Santo está falando, Deus está ministrando. Cadê o louvor? Está comendo cachorro quente, pipoca, está lá fora, saiu. Aí depois do intervalo, o louvor, tem que achar o pessoal, aí volta, né, para o púlpito, santo, 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 né? E aí está fazendo o quê? Não é louvor. Está transformando o púlpito em palco, né? Está fazendo do louvor para chamar a atenção, para si mesmo e não para dar honra e glória a Deus. Deus não pode operar em ambiente sujo, queridos, não pode. Muitas vezes você vai acabar indo em lugares e você não vai receber a plenitude do que Deus tem para você por causa de pecado que muitas vezes está nos bastidores que você não vê. Aí existe uma grande responsabilidade de quem organiza um congresso, qualquer que seja a temática. Tem que ter integridade na organização, na intercessão, no aspecto financeiro, no louvor. Nas pequenas coisas nós temos que oferecer uma excelência para Deus. Quero lembrar por causa do pecado de um único homem, Acã. Ele estava na linha de frente. Um único homem, o que o diabo fez? Matou 36 homens, roubou a bênção da vitória, destruiu a esperança do povo que ficou como água. Satanás ele teve a autoridade de matar, roubar e destruir por causa de um homem, mas ele estava na linha de frente. Ele estava numa linha importante ali, né? Então é uma grande responsabilidade. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu já peço eu prefiro levar um CD ali, colocar um louvor no CD do que permitir que venha fazer espetáculo ali para pessoas. Nós temos que oferecer adoração para Deus, né? Acima de todas as coisas. Então eu vi aquele louvor não passava do teto. Não era um louvor não tinha aquela autoridade, emocionava, né, no momento ali, usava algumas palavras humanas que motivavam, claro, neurolinguística funciona, mas é muito diferente da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo permanece, não é uma coisa temporal, passageira para o momento, quando é Deus que fala, aquilo permanece no teu coração, não vai embora, não se dissipa, porque Deus que falou é diferente quando vem de Deus, quando vem do trono de Deus e quando vem da sabedoria mera humana, né? Aí eu gostava daquilo, me divertia. Num belo dia, eu estou indo na igreja, no culto, e vejo um pastor subindo no púlpito, né? Aquele homem me incomodou um pouco. Senti um pouco de raiva dele, um pouco de ira dele. Fiquei incomodado com aquela presença. Nunca tinha visto. Mas eu já estava quase saindo, né? Estava terminando ali, ele subiu só para dar alguns avisos. Não gostei dele. Era um homem cheio do Espírito Santo. Eu não sabia quem era. E quem estava sentindo ódio, na verdade, era o demônio que estava ali alojado em mim, né? Aí, uma outra ocasião, estou indo na igreja de novo. Né? Eu gostava de lá. Gostava para ver aquele levita. Né? Era satanista, lembra do contexto. Né? Eu ia no sentido de zombar mesmo. Né? Era satanista, estava com a mente focada para o diabo. Estava sendo escravo do pecado, escravo do demônio. Aí, uma ocasião, o carrinho está subindo e eu vejo um ônibus estacionado. Aí escutei uns acordes, louvor verdadeiro, santo, ungido.
Olha, o Espírito de Deus habita no louvor. Gente, aquilo no meu coração começou a queimar. Nós não temos ideia do poder que tem o louvor da palavra de Deus. Eu comecei a sentir um ódio que transcende o meu entendimento. É algo que vem do inferno. O ser humano nenhum é capaz de abrigar tanto ódio no coração. Senti um ódio muito grande crescendo. O meu corpo começou a se contorcer. A minha mente humana dizia, Daniel, para com isso. Eu sou executivo de uma multinacional. Na época eu praticava artes marciais. Me achava que era o Daniel Lee. Depois Deus trouxe uma palavra rema para mim, né? Foi rema específica. Eu de largar ali foi direção de Deus para a minha vida. Hoje não mexo mais com isso, não pratico mais isso. Mas naquela época praticava e estava no ápice da minha forma física ali. Então, de repente eu comecei a pensar, Daniel, para com isso. Você está se contorcendo, você está entrando, né? Na igreja tinha chovido muito à noite, pela manhã estava um sol bonito. E tinha muita lama ali. E eu comecei a entrar no pátio da igreja, me contorcendo todo ali, né? Uma maneira estranha de entrar. Eu falei, você está chamando a atenção. Mas não conseguia controlar. Eu dava a ordem, mas o corpo não obedecia. Aí começaram a fazer uma rodinha na minha volta. Veio 1, 2, 3, 4, 5, fizeram uma roda na minha volta. Meus irmãos, aprendi algo naquela manhã que nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Quando o crente faz a rodinha, a coisa pega. O negócio é roda do fogo ali, né? Eram 7, mas parecia 70. Alguém pôs as mãos sobre a minha cabeça. Eu vejo uma mão crescendo e Daniel vai para onde? Na chão. Lá vai para o chão. Tiplaf no chão. Lama, as pessoas subindo em cima de mim, parecia futebol americano. Depois, vocês riram, não foi com vocês. Aí depois disso, depois que Filho do Fogo foi lançado, pessoas que estavam lá naquela igreja escreveram para mim, Daniel, eu sei quem é você. Eu estava lá também, eu vi lá você caindo na chão, na lama, eu vi e tal. E todos me contaram a mesma história, então posso tomar como verdadeira. Disseram que 8 pessoas foram necessárias para me segurar. 8 pessoas estavam me segurando ali porque a entidade que estava canalizando o meu corpo tinha muita força. É uma característica do verdadeiro a possessão demoníaca também. Né? A gente vê o endemoniado gadareno, nem um grilhão, nem uma corrente poderia subjugar. Então tem uma força realmente sobrenatural. 8 pessoas estavam me segurando. E uma das pessoas era o que mais tentava expulsar o demônio. Demônio, vai embora dele, eu te exorto, e agora vai embora, e falando um monte de coisa, e deita, pula, rola, dando várias ordens ali para o demônio. E aí as pessoas me escreveram que o demônio falou através da minha vida e usou um timbre de cordas vocais que minhas cordas não poderiam reproduzir e disse como se fosse uma voz de um leão. Disse para aquele homem, lembrando que Satanás é como o leão, não é um leão, né? Mas ele se assemelha ao leão e não é um leão sem dentes. Leão é um símbolo de poder, lembrando disso. Nosso adversário tem poderes limitados, evidentemente, mas não é um leão sem dentes. Aí o que acontece? Por isso que a Bíblia diz, orar e vigiar sem cessar. Diz que a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra principados e potestades. Então existe uma luta, existe um confronto. Temos que estar preparados para essa luta, para combater um bom combate, e aí sim, ser verdadeiramente mais do que vencedores. Aí o que acontece? Aquele homem que está falando, o demônio diz para ele, você não tem autoridade contra mim, homem. Você está adulterando a tua esposa, em nome de 2 mulheres. Gente, ficou feio. Para enfrentar o bicho, vestes brancas. O diabo vai jogar teu pecado na tua cara. Para enfrentar principados, potestades, você tem que estar com a sua vida limpa. O sacerdote, para entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, para entrar ali no tabernáculo, tinha que estar limpo. Não podia ter sujeira. Para você, para entrar na presença de Deus e ser usado por Deus como instrumento de bênção, tem que estar limpo. Deus é santo, Deus é puro, né? Deus é limpo. O médico que vai fazer uma cirurgia, ele não pode usar um bisturi sujo, não é verdade? Tem que ser um instrumento limpo. Para você ser instrumento de bênção nas mãos de Deus, tem que estar limpo, tem que estar santificado. Senão não funciona. Repare uma coisa aqui, um parente. O que Josué faz antes de entrar na terra de Jericó? Qual é a estratégia de Deus? Ir lá, sapatear, jogar óleo, fazer guerra, declarar? Não. Josué 3,5, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A guerra começa no coração, santificação. Aqui é o maior campo de batalha. Nessa dentro. Depois, Josué 5,3, ele pega agora e vai circuncidar. Né? Toda aquela geração, né? Toda geração pegou faca de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeal, Teralote. Ele vai circuncidar aquela geração, porque para alinhar com os preceitos da palavra de Deus, mortificou a carne, faz parte da santificação, mortificar a sua carne, dizer não para aquilo que a sua carne quer e sim para a vontade de Deus. Depois ele prova do sobrenatural de Deus, maravilha, né? Aí ele prova, aí sim ele começa a provar o sobrenatural de Deus, e aí ainda dá ordem para fechar a boca, aquela coisa de 1 Pedro 3,10, né? Não falem nada, não gritem, porque com a boca a gente perde a bênção. E aí conquistaram a terra. Esse é o procedimento para a conquista de qualquer ela que seja. Mas o principal das conquistas começa pelo seu coração, pela santificação. Tem que vir de dentro para fora. Nem pense em tentar conquistar qualquer coisa lá fora, se aqui dentro não está conquistado. Não está 100% Jesus, tem que ser 100% Jesus aqui dentro. Aí você vai ter autoridade lá fora. Em primeiro lugar, busca o reino de Deus, o resto é consequência, né? Aí o que acontece? Estou naquele cenário,
Caído no chão, o demônio fala para o homem vai embora. Recobra a consciência. Vejo várias pessoas em cima de mim, parecia futebol americano, alguém urra no meu ouvido. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Achei uma maneira meio indelicada de perguntar meu nome, né? Caído no chão, fazendo peso ali, mas eu respondi com educação, Daniel. Pessoa preocupada, Daniel, está manifestando demônio. Procura na Bíblia aí, vê se tem algum demônio com esse nome. Falta de conhecimento, né? Se ele conhecesse a Bíblia, ia saber que não tem. Aí ele pega, afrouxam, quando afrouxam o peso, as pessoas se levantam, eu me levanto também. Quando eu me levantei, escutei um som, plopt. Esse som foi o som ao descolar a minha orelha da lama. Tinha muita lama no chão, minha cabeça prensada, ao plopt. Vejo a minha orelha lá no chão, desenhada na lama. Gente, me senti extremamente humilhado. Aquela família que estava ali me acompanhando, parecia um Simpson, estava com os olhos esbugalhados assim, assustados com aquela situação. Eu não sabia o que fazer. Eu estava ali, caído, eu só queria ir embora. Só queria ir embora. E escutava ali a pessoa afinando a guitarra, ia ter mais louvor. Eu falei, vou cair de novo, né? Vou cair de novo, né? Aí uma pessoa disse para mim, olha, Daniel, você tem que aceitar Jesus, rapaz. Deus trouxe você aqui com um propósito. Eu falei, se eu aceitar Jesus, eu posso ir embora? Pode. Porque aí Deus já cumpriu o propósito da sua vida. Ah, então tá bom. Diz aí o que eu tenho que fazer, que eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. Está afinando a guitarra, vou cair de novo. Olha, repete comigo essa oração. Aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Repeti. Foi fácil, macio, sem problema nenhum. Sabe por quê? Ele não foi específico na oração. Não siga oração modelo. Quando Deus fizer você levar a orar por alguém, abra a boca e o Espírito Santo vai encher. Não sei, a oração para conversão, 43, isso, aquilo. Você ingessa o Espírito Santo e mobiliza o Espírito Santo. Deus ele pode usar multiformas de agir, né? Multiformas de agir, até cuspir na lama e jogar no olho ali. Deus pode fazer multiformas, né? É claro que a gente deve ponderar isso. Eu escutei uma história aí, que tem um ministério agora, Sagrada Saliva, que passa um som no guspe, né? Uma coisa diferente aí. Então, receba, pá, a pessoa cai no poder ainda. Então, isso daí eu não vi base bíblica ainda, mas, enfim, não vamos entrar no mérito, né? Mas tem algumas coisas diferentes, alguns fogos estranhos aparecendo às vezes por aí. Aí que voltando então ao prumo. Eles pegam, caem ali, a pessoa me chama e fala, você tem que aceitar Jesus. Repito a oração, repito aquela oração modelo. Eu mesmo conheci o Jesus quando eu morava aqui no bairro da Pompeia. Ele tinha uma banca de jornal, era o jornaleiro, né, chamava Jesus. Até os garotos faziam trocadilhos. Vamos perguntar para Jesus se hoje vai chover. Ele olha no jornal a previsão do tempo e dizia, né? Então, aquilo ali, ele não foi específico. Ele disse, se aceita Jesus, o Cristo, o verbo que se fez carne, aquele que foi crucificado, que ressuscitou o terceiro dia, príncipe da paz, Senhor dos senhores, está à destra do Pai, para ser o Senhor absoluto da tua vida. Meus irmãos, eu ia tremelicar e cair na chão de novo, mas ia levantar liberto. Algo novo aconteceria na minha vida, né? Ia levantar liberto. Não foi assim. Aí o que aconteceu? Ele me despediu, tá bom, então agora pode ir embora. Claro, a macarronada naquele domingo aconteceu mais cedo. Eu estou dentro do Fusquinha, todo mundo dentro do Fusca, aquele silêncio sepulcral. Agora imagina, ninguém sabia o que falar, eu estava todo cheio de lama, todo sujo ali, né? Lama no ouvido, todo pingando ainda, melecado. E quando você não sabe o que falar, sobre o que a gente fala? A gente tece comentários sobre o tempo, né? Ah, lindo dia, não, pensei, lindo dia, para quem na chão, lama, tudo mais, não achei muito lindo. Cheguei na casa deles, ligaram louvor. Aí alguém diz, louvor não, meu, você está louco, o cara está aí, louvor não. Desliga o negócio. Falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Aí aquela família, cada vez que eu chegava lá, e tinha um louvor, eles desligavam o louvor e ligavam o quê? Uma novela. Você quer ver uma novelinha? Você escolhe o tema, Iemanjá, Vamp, você escolhe o tema aí que você quiser, né? Não era a época dessas novelas, mas quem tiver ouvido que ouça. Não se deixe ser enrolado pelos novelos por aí, né? E você vê sempre o herói da novela é a pessoa com os valores mais invertidos, né? Então, veja só o estereótipo que eles colocam para nós como herói, como referencial. A gente vê isso muito à nossa volta aí. Aí, voltando, eu peguei e fiquei pensando com aquele negócio na minha cabeça. Puxa vida, caí. Eu não devia ter caído. O demônio não é poderoso, não está por cima da carne seca, não é o rei da cocada preta. Eu preciso ser mais forte, os demônios têm que me ajudar. Fui lá, falei com pessoas ligadas à Irmandade, sacerdotes, somos sacerdotes, e falei com eles. Escuta, aconteceu um negócio lá imprevisível, eu caí, como é que pode? Eu fui ensinado que o demônio tem poder, que nada pode sobrepujar esse poder e tudo mais. Eles disseram para mim, olha Daniel, por enquanto não vá na igreja não, espere um pouco, né? Você vai ser treinado para outras coisas, tal, mais para frente, você vai ajudar no preparo do Brasil para a introdução do anticristo, mas talvez você vai entrar por outros meandros da política, não se envolva nisso não, né? Isso é fórum meu, é direção rema para mim, eu não me envolvo com política, isso é direção específica de Deus para mim. Oro pelos nossos políticos, oro por irmãos que têm esse chamado, mas eu particularmente jamais vou me envolver com isso. Não apoio, não me envolvo com isso. A direção rema de Deus para mim, é específico de Deus para mim. Mas em terceiro, acho que o crente tem que ser bênção, qualquer lugar que ele vai ser tocha de fogo, vai ser luz onde há trevas, é bênção também. Mas isso é um específico de Deus para a minha vida. Aí o que acontece?
Ele falou, você vai entrar na política e tal, então vai ser preparado para outra coisa. Por enquanto não vai na igreja. Aí eu achei uma coisa estranha. De um lado, uma hora estão me dizendo que o diabo pode todas as coisas. Do outro lado, estão dizendo que não. Tem coisa que pode e coisa que não pode. Eu falei, não é possível. Eu vou me concentrar e não vou cair. Não, imagina só, né? Aí estava aquela família reunida, vendo uma novela, sábado à noite, o domingo era o horário do culto pela manhã. Eu falei para eles assim, escuta irmãos, vocês vão ao culto amanhã? Eles se entreolharam assim, depende, você vai? Aí eu falei, sim, sinto de ir, estou sentindo de ir. Não, nós não vamos. Gente, precisa de cura interior depois daquela. Aí cheguei cedinho, na casa deles, no dia seguinte, tinha um bilhetinho lá, fomos ao culto. Ah, me enganaram, e quase que eu escrevo no bilhete, mentira, é coisa do diabo, viu? Estavam me enganando ali. E eu tentei várias vezes, por várias vezes eles me deram uma burlada ali. Aí uma ocasião, eu cheguei bem cedo na porta da casa deles, com a minha Bíblia, satanista, mas fazia parte do disfarce. Irmãos, que coisa terrível. Às vezes eu vejo irmãos meus na fé que disfarçam Bíblia de agenda, já viram essa? Crente é agente secreto, ele está no trabalho, está na escola, está na vizinhança. Ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe, é uma missão secreta, só ele e Jesus sabe. Você tem sal dentro do saleiro, não serve para nada. Nós temos que temperar o mundo com o amor de Cristo, né? Onde você for, tem que falar que você é de Deus, você é de Jesus, pregar as boas novas, levar as boas sementes, né? Qualquer lugar que você vá. É ensinamento de Deus para a tua vida, querido. Para a tua vida. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Aí o que acontece? Eles pegaram, eu chegou até um dia, cheguei bem cedo, falei, não tenho como escapar. Você está aqui, logo nós vamos ter então que levar você. Fui do Fusquinha, todo mundo meio preocupado. Quando cheguei lá, está aquele levita, tranquilo. Olharam para mim, o cara não estribuchou, logo se converteu. Eu vejo de novo aquele pastor ali. De novo ele subiu no púlpito para dar um aviso. E mais uma vez eu senti aquela ira, né, mas já estava indo embora. Quis lançar um feitiço aquele dia, também não deu. Aí na semana seguinte me levaram ao culto de novo. Quando está subindo a ladeira, eu olho assim, engraçado, meus olhos me enganam, ou aquele ônibus está aqui de novo. Outra vez aquele conjunto da bênção. Outra vez aquele conjunto de louvor que está louvando a Deus. Né? Na época, se não me falha a memória, era o conjunto do Milad, do Nelson, que hoje está lá em Boca Raton, já sabe que fez parte do processo de libertação da minha vida. E ali, né, eu lembro ainda dos acordes, né? Cantava, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é somente descansar em mim. Naquele momento, aquelas palavras me faziam sentir um ódio tremendo. Hoje essas palavras me fazem chorar, porque eu vejo como é precioso, né, ser chamado amigo de Deus, descansar nos braços do Senhor, de ser fruto de confiança, né, você se jogar nos braços do Senhor e saber que Ele vai sempre te sustentar, te proteger, te guardar. Ali eu peguei, fui ali, vejo aquele louvor, claro, caí no chão de novo, macarronada mais cedo. A moça, então, que namorava comigo, preocupada, marcou um encontro comigo, justo com aquele pastor, que eu tinha sentido muito ódio. Né, justo com aquele, que os demônios estavam com ódio. E eu falei que ótimo, marcou o encontro com a pessoa certa, vou lançar um feitiço nele, ele morre, acabou o problema. Passei a noite inteira fazendo feitiço. Gente, que bênção que é ser filho de Deus. Você tem acesso à sala do trono em qualquer lugar que você esteja, na rua, no trem, no ônibus, no metrô, linha direta com a sala do trono. Agora, com o capeta o negócio é complicado, tem que ter o pentagrama, tem que estar apontado para a direção, tem que ter o guento, o caldeirão, a varinha e aquele monte de parafernália lá, para o capeta ver. E ainda vem, ainda cheira mal o negócio, né? Aí tudo é fedido. Então aí peguei e lancei os feitiços e tinha certeza, né, que ia matar um homem. Aí fui no escritório da igreja, a igreja tem um escritório, uma parte administrativa, fiquei esperando ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, o pastor não foi. Pensei, logo, morreu. No dia seguinte eu estou na empresa que eu trabalhava, tocou o telefone, era a secretária da igreja. Paz o Senhor, diga. Olha, o pastor não foi, ele sofreu um problema. Acho que um dos filhos dele sofreu um acidente ali, mas glória a Deus, foi só um acidente, né? E assim, foi um susto, melhor dizendo, não houve nenhum dano. Falei, puxa, fiz alguma coisa errada, né? Tá bom, vamos remarcar. Remarquei. Aí passa um tempo, chamei mais gente para me ajudar no satanismo, cada um na ponta de um pentagrama, 5 feiticeiros a noite inteira lá, aquela parafernália toda de feitiço. E tinha certeza que o homem ia morrer. Aí vou na segunda vez no encontro. Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, o homem não vai. No dia seguinte eu estou no escritório onde eu trabalhava, toco o telefone, secretária da igreja. Paz o Senhor, diga. Olha, o pastor não foi em encontro, né? Eu pensei que meus botões, claro, defunto não vem em encontro, né? Olha, mas ele sofreu, infelizmente não deu, mas ele sofreu um acidente, você acredita? Sofreu um acidente, ele bateu o carro. Falei, puxa, bateu o carro? Foi sério? Olha, deu perda total, PT. Falei, puxa, se não morreu, está internado em algum hospital. Falei, e me diz uma coisa, ele está em algum hospital? Não, você sabe que não aconteceu nada com ele? Glória a Deus! Sofreu meu ar, Esse é o nosso Deus, né?
Não sofreu nenhum arranhão, nenhum arranhão. Fiquei com raiva dela. Falei, me dá seu nome, eu sou um feitiço contra você, tô ficando bravo. E era uma mulher cheia do Espírito Santo. E olha, aqui vai uma palavra aos homens. Né? A gente vê reunião de oração, a maior parte são as mulheres. Intercessão, a maior parte são as mulheres. O negócio está feio. Eu creio que o nosso Deus é o Deus do impossível. Antes do arrebatamento, nós vamos virar esse jogo. O negócio está feio. Já está no segundo tempo da prorrogação, estamos perdendo goleada, né? Mas então vamos virar esse placar aí, vamos participar mais, né? Aí o que acontece? Marquei então, foi marcado o terceiro encontro. Aí eu conversei com os sumos sacerdotes, os feiticeiros, as pessoas mais poderosas que eu conhecia no satanismo. E eles disseram para mim aquilo que eu queria ouvir. Falaram, esse homem mexeu com a pessoa errada, ele mexeu com o filho do fogo, mexeu com o hijo del fuego, ele vai ver só o que vai acontecer, os labaredos do inferno vão pegar ele e tal. E falaram um monte de coisa. E ofereceram, né, um ritual de sacrifício para matar a vida dele. Então ofereceram os sacerdotes, disseram que se os demônios realmente cumprissem, né, com a missão de matar aquele homem, seriam oferecidas 13 vidas como pagamento àquelas entidades para que aquele homem fosse eliminado. Nem sempre a ordem é essa, e eu sou um sacerdote assumindo esse compromisso. Eram pessoas da mais alta hierarquia que eu conhecia ali, alguns têm aliança com o próprio Lucifer. Então eu tinha certeza que aquele homem ia morrer. E aí eu fui cheio de orgulho, cheio de soberba, né? Eu devia ser insuportável, acho que eu não me aguentava olhar muito tempo no espelho. Né? E fui ali no escritório da igreja. Fiquei ali esperando, 1 hora, 2 horas, o tempo vai passando, eu fico olhando para aquela secretária e pensando com meus botões. Fala glória a Deus agora, quero ver. Aí já estou quase indo embora, já estava passando mais de 2 horas. Eu escuto a secretária, glória a Deus, pastor chegou. O pastor chegou. Meus irmãos, eu lembro dessa imagem como se fosse ontem. Ele entrou pela porta da igreja, estava com terno azul marinho, da igreja do escritório, terno azul marinho, visivelmente abatido, mas ele tinha algo que eu não entendi o que era. Hoje eu sei, um homem cheio do Espírito Santo. Os olhos dele pareciam que brilhavam. A sensação que eu tinha é que se eu olhasse demais para aqueles olhos, eu ia cair. Eu ia cair no chão, eu ia cair por terra. Senti um medo que ser humano nenhum é capaz de sentir, o medo que vem do inferno. Vem do inferno, porque o demônio sabia que o tempo dele estava chegando, tinha que ir embora. Senti pavor, humanamente falando, eu não tinha por que temê-lo. Né? Estava no ápice, artes marciais, né? Eu quebrava tábuas, pilhas e tijolos, aquela coisa toda. Aquele homem não ofereceria perigo, né, do horizonte humano, mas o que tinha nele era infinitamente maior do que eu achava que estava me protegendo. Imediatamente eu tentei contato com Abraxas. Abraxas, você está por aqui? Abraxas? Alô, Abraxas? Abraxas? Né? Abraxas sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Né? Esse café Deus deve estar completando a 8ª volta pelo sistema solar. Correndo até agora. Nada do Abraxas. Aquele homem chega para mim e estende a mão. A sensação que eu tinha é que se eu estendesse a mão e pegasse na mão dele, eu caía. Mantive distância. Falei, pastor, você chegou atrasado, mas nem olhava para a cara dele. Você chegou atrasado, sinto muito, eu vou ter que ir embora, eu tenho um compromisso urgente. Teria saído de lá de todo jeito. E ele falou para mim, filho, eu tive tanta luta para chegar até aqui. Vou dizer uma coisa, Deus não precisa de muito tempo para fazer grandes coisas. Me dá 5 minutos só. 5 minutos, né? E vamos deixar Deus operar. Eu pensei, bom, 5 minutos eu vou enrolar o cara, invento uma groselha qualquer e vou embora. Subi, era um sobrado, né? Subimos no andar superior. Ele entrou na sala e eu entrei após ele. Quando eu entrei, ele tranca a porta, a chave. Na hora, eu lembrei de um desenho que eu via quando era criança, o Leão da Montanha, saído ser pela direita. Olhei e vejo que na janela tinham grades. Num rápido cálculo mental, percebi, eu tenho que emagrecer muito para passar por lá. Meu pijama teria que ter uma listra só, não vai dar. Falei, pastor, sinto de não falar mais com o senhor, estou sentindo. Ele pega e responde, filho, você não quer falar comigo? Eu não vou falar com você. Eu respiro aliviado, mas ele continua a frase, eu só vou orar por você. Eu vejo a mão crescendo, Daniel, na chão de novo. Sabe, queridos, eu e o chão estavam com tantas intimidades. Estavam tão amigos, tão próximos. E é isso que Deus faz, né? Com o nosso sofismo, nosso orgulho, nossa soberba quando Deus age, né? Os soldados romanos, o soldado que não tinha nem proteção nas costas, porque o soldado romano não dava as costas ao adversário. Tinha um pequeno pelotão ali tomando conta do túmulo provisório de Jesus. O anjo do Senhor aparece, o poder de Deus se manifesta. O soldado romano onde é que está? Na chão também, né? Aí eu caí ali, caí no chão, perdi os sentidos. Cada vez que eu recobrava meus sentidos, aquela sala estava mais destruída ainda. E eu vi aquele homem inteiro ali, tudo destruído à volta dele. Aquele homem, alguma coisa dizia para mim, Daniel, você é faixa preta do que mesmo? Né? Aquele homem nem encostou em você. Você que está aqui no chão, ele está em pé. Alguma coisa, de repente, havia outra coisa na minha mente. Daniel, cadê os poderes que você tem? Né? Seu grande feiticeiro, tal, bruxo, etc. Esses feitiços mais poderosos do inferno não tocaram esse homem. O que ele tem?
Nem a minha mente começou, eu perdi a consciência, voltava, a sala mais e mais destruída. Eu fui saber o que aconteceu naquela sala anos mais tarde, quando eu reencontrei esse homem de Deus. Ele foi morar lá, em Vitória, no Espírito Santo. Fui junto com a apóstola Neuza na época ali, fomos juntos até a casa daquele vaso do Senhor, conversamos, houve um período ali de liberação de perdão, nasceu uma amizade, foi uma bênção, eu pude recebê-lo na minha casa quando eu morava em Araçariguama, no Vale da Bênção. Quando eu completei 33 anos de idade, fizemos uma celebração a Deus ali, tínhamos muitos amigos, esse homem de Deus estava presente. Ele pôde contar para mim, andando ali, a orla da praia, contando como foi aquele dia. Ele falou, olha Daniel, eu senti naquele dia, na pele, o que o salmista deve ter sentido quando escreveu, 1000 cairão do teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não vai ser atingido. Porque Deus estava ali. Havia Jesus estava ali na sala, eu não estava sozinho. Deus, amigo guardão, os objetos voavam na minha direção, mas nada me tocava. Ia para um lado, ia para o outro, mas nada me acertava. O demônio estava com péssima pontaria ali, né? Não acertava o vaso do Senhor, não acerta. Porque você está no centro da vontade de Deus, Deus te protege, né? Quem estava dando escândalo era eu ali. Quem estava dando aquele demônio uísque, o escândalo, estava eu ali, né? Era o demônio canalizando ali, o demônio uísque. E ali, de repente eu vejo aquele homem com aquela placidez, com aquela calma, perdi a consciência. Lembrei de muitas coisas. Lembrei de uma situação que eu estava numa das cerimônias satanistas, são 5 festas principais, uma em cada mudança de estação, e a quinta é o Sábado das Bruxas, né, que é o 31 de outubro. Foi mudada a data, era 9 de março, depois da Reforma Protestante passou a ser 31 de outubro. Estava numa das festas, festa da primavera, 23 de setembro, numa fazenda nas imediações interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Eu tinha ali uma visão das pessoas fazendo a cerimônia, e lembrei disso na sala pastoral caído no chão. Eu me afasto e vejo as pessoas se movimentando ali, e de repente eu tinha o livre-arbítrio naquele momento da cerimônia em participar ou não. Nem sempre tinha, né? Mas naquele momento eu tinha. E me lembro disso na sala pastoral caído no chão. Eu vejo o sol nascendo. O céu começou a despontar e veio algo falando no meu coração. Daniel, está vendo esse sol? Esse sol que aquece a tua pele. Deus fez o sol. Olha para o céu, Daniel. Você pode ver a glória de Deus olhando para o céu. Eu sempre fui muito relativista, né? Sempre tentando ser muito racional, né? E Deus falou de uma linguagem que eu pude entender. Havia um celeiro ali. Ele falou, Daniel, está vendo esse celeiro? Tá, se você entrar no celeiro e ver o celeiro tudo organizado, arrumadinho, o que você pensa? Olha, alguém toma conta do celeiro. Ele não está largado. Mas se você entrar e tiver tudo bagunçado, sujo, desorganizado, claro, o celeiro está abandonado. Evidente. Olha para o céu, Daniel. O céu é perfeito. Né? O movimento de rotação, de translação, a órbita dos planetas, o campo gravitacional é tudo perfeito. Um dia tem exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Tudo é perfeito. Deus fez essa perfeição e mantém essa perfeição funcionando. Quando você olhar para o céu, você vê a obra da criação de Deus. Hoje o homem, com tanta tecnologia, não somos capazes de criar em laboratório uma bactéria sequer. O homem é incapaz de criar coisas, criar e fazer algo do nada absoluto. Deus fez todas as coisas. O homem não é capaz de reproduzir uma simples pétala de rosa. Não é capaz de fazer isso. Deus fez todas as coisas. Eu tentei me fugir daquela ideia. Está vendo essa grama que você está sentado sobre ela? Deus fez a grama. E aí eu comecei a contorcer minha mente, tentar não pensar naquilo. Estava lá na cerimônia e alguma coisa dizia, você estava no lugar errado, Daniel. Não quero você aqui. Né? Deus fez todas as coisas. O diabo não é capaz de fazer um capim sequer. E lembro disso na sala daquele pastor. Olhei para ele, aquele homem tinha uma alegria. Sabe, um sorriso aberto, largo. Tinha olhos cheios de alegria e eu não tinha alegria. Eu tinha bolsões de alegria, né? Ilusão de alegria. Nas festas, nas drogas, nos alucinógenos ali, estava uma pseudo-alegria. Eu chegava em casa, trancava a porta do meu quarto e ia dormir, não tinha alegria. Tinha pesadelo, tinha noites eternas, tinha insônia, não podia cortar meu dedo, aquilo para mim já era uma coisa trágica, ver sangue me traumatizava. Muitas vezes eu andava pela rua, via o dia, o sol maravilhoso, me sentia imerecedor do sol. Falei, Deus, eu não mereço nem esse sol. Né? Como é que o Senhor pode permitir que eu tome esse sol, que esse sol venha até mim? Né? E aquilo ali foi uma coisa que me traumatizou bastante. Eu vi coisas no inferno na terra que eu prefiro realmente esquecer. Né? Claro, a lembrança existe, mas Deus tem tratado o meu coração para que o sentimento da lembrança não venha aflorar. Mas é um assunto que eu prefiro não abordar profundamente. E ali, noites, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não sabia o que era alegria. Eu não sabia o que era paz. Eu andava como um balão à deriva, tinha aquela ilusão de poder, mas é uma pessoa vazia, uma pessoa triste, sem nada. Sem Jesus ou sem nada, né? E aí eu vejo aquele homem alegre, feliz, ele tinha uma alegria que transcendia o meu entendimento, a minha compreensão. Como é que esse homem pode estar em pé? Os demônios mais poderosos do inferno foram convocados para matar ele, e o homem está em pé. Porque ele conhecia o autor da vida, né? Ele estava protegido pelo autor da vida. Eu não sabia. Eu abracei aquele homem com toda a força que eu tinha nos meus braços. Falei, homem de Deus, me ajuda a sair desse inferno. Você não sabe o que eu tenho vivido. Ele falou para mim, Daniel, você não pode ver, mas está tendo festa no céu. Seu nome vai ser escrito no livro da vida.
Festa no céu. Ele disse para mim, falou, Daniel, você consegue imaginar o tamanho de Deus? Eu falei, não consigo imaginar, pastor. Deve ser infinito. Esse é o tamanho do buraco, do abismo que está no teu coração, é infinito. Nada preenche, nada vai preencher. Só Jesus é o encaixe perfeito, só Jesus vai encaixar aí. Só Jesus. Eu falei, mas pastor, você não sabe quem eu sou, não sabe o que eu fiz? Ele falou, não importa, hoje as portas da Jerusalém se abrem. Jesus vai te abrir, vai abrir os braços e você vai ser bem-vindo à sala do trono. E eu nunca tinha escutado aquilo, cara, bem-vindo em algum lugar. Sempre que eu chegava, as pessoas se afastavam de mim. As pessoas tinham medo, mesmo depois que me converti. Foi um período de tratamento de Deus. As pessoas que sabiam da minha história se afastavam de mim também, porque achavam que os demônios iam pegar, ia ter retaliação e tudo mais. E hoje eu louvo a Deus pelas alianças que o Pai tem me dado, pelos amigos, pela minha liderança, pelo pastor Birajara, pelo Sérgio, pela Ediane, pelo André, pela Karen, por pessoas que têm estado ao nosso lado, têm feito diferença, né? Pelo Dourado, nos amigos que a gente tem feito aí por esse imenso Brasil. Louvo a Deus por tudo isso. Mas no começo foi um tratamento de Deus ali, né? Ali, aquela sala pastoral, abracei aquele homem, me ajuda a sair. Me ajuda a sair. Ele pegou, me abraçou, falou, hoje Jesus, hoje vai te curar, vai te libertar. Quando você sair daqui, você vai olhar para cima, não vai ver apenas um Deus, não. É um Pai que nunca vai te abandonar. Ele me ajudou a fazer oração. Ele orava e eu repetia, ele orava e repetia. Foi muito difícil aquela oração, eu caí, perdi a consciência muitas vezes, me machuquei. Mas quando eu dei o amém final, queridos, eu fui invadido no meu coração por uma paz e por uma alegria que eu não troco por nada desse mundo. Não tem preço. Não tem preço. Tem o selo do Cordeiro. Não tem preço. Saí de lá com o corpo todo machucado, mas o coração estava leve, cheio de alegria. A vontade que eu tinha era de pegar um cachorro desse de rua, sabe esses bem vira-lata mesmo? Dar um beijo na boca dele, cachorro, Jesus te ama. Queria evangelizar todo mundo. Cheguei na casa da minha mãe, na época minha mãe não permitia ter cachorro, né? Não gostava, tal, achava que fazia muito trabalho. Mas eu tinha outros bichinhos, eu tinha 2 maritacas, 2 pássaros pretos, tinha uma tartaruga e um peixinho. E aí falei para a bicharada, olha, Jesus ama vocês. Estava ministrando os bichinhos lá e tocou o telefone. Era um sacerdote do satanismo, ligou para mim e falou, Daniel, você fez a escolha errada, satanismo é um caminho sem volta, não há retorno para você. Eu disse para ele, falei, olha, nós demos o nome de Zórdico no livro, eu falei, olha Zórdico, vou dizer uma coisa para você, Jesus te ama, Jesus quer restaurar a tua vida. Olha, o diabo não pode fazer um só capim, medite nisso. Medite nisso. Desligou o telefone. Desligou o telefone ali. Aí eu fui dormir. Aquela noite, queridos, foi a primeira de muitas noites que eu vinha dormir bem. Eu não dormia direito. Muitas pessoas às vezes compram um colchão, mas não pode comprar o sono. Eu não tinha sono, eu tinha pesadelo. Todos os dias eu tinha pesadelo, todos os dias. Gritos, sons ficavam na minha cabeça. E aquela noite foi uma noite de paz e tranquilidade. Eu me senti somente sustentado pelos braços de Jesus. Acordei feliz, alegre, fui dar bom dia aos meus bichinhos. Hábito que eu tenho de fazer até hoje, né? E aí fui ver, todos os bichinhos estavam mortos ali. Para quem tem um animal de estimação em casa, sabe que o animal se torna uma extensão da família, né? Então eu tinha muito amor para aqueles bichinhos. E todos eles estavam mortos. Me cortou o coração aquele. O diabo ainda, por encantamento, ainda matou outros animais nossos, até que nós aprendemos alguns princípios espirituais, né? Que a gente compartilha nos seminários. E hoje, graças a Deus, o diabo não toca nem no bigode do meu gato, né? Mas apanhamos um pouco para aprender. Aí toca o telefone de novo aquele sacerdote, o Zórdico. Seus animais morreram, né? E eu comecei a chorar, falei, morreram. Por que vocês fizeram isso? O próximo é você. Hoje você tem um compromisso conosco. Eu tinha uma cerimônia que eu tinha que participar lá. Você tem um compromisso, uma cerimônia que eu estava evitando a todo custo, né? E eu estava procrastinando ali. E Deus sabia todas as coisas. Eu ia ter que fazer algo que eu não queria fazer. E Deus está no controle da história, né? É Deus que controla, não é o diabo que controla. Me resgatou no tempo certo, no momento certo. Antes que eu tivesse talvez um trauma permanente na minha vida, sei lá o que ia acontecer. Mas Deus me livrou do laço do passarinheiro. Aí, aquele homem falou para mim, você tem uma cerimônia conosco, você tem um compromisso hoje conosco, né? E a data astrológica, cabalística, tudo preparado lá, né? Ele falou, nós vamos te buscar na sua casa. Morava aqui perto, né? Algumas quadras aqui. Ali uma travessa vindo da Pompeia, perto ali do Hospital São Camilo. E ele disse, nós vamos te buscar na sua casa. Normalmente os locais onde eles me buscavam eram em frente à igreja, lá, a igreja católica, fica ao lado do hospital. Passavam com o veículo e me levavam até as reuniões lá, etc.
E naquele dia disseram, vamos te buscar na sua casa. Eu tive muito medo, né? Confesso a vocês, tive muito medo. Peguei minha bicicleta e pedalei até o Parque de Ibirapuera. E estacionei a bicicleta em frente ao batalhão do Exército. Falei, quero ver me pegar aqui em frente ao Exército. Que ingenuidade, né? Achava que o Exército ia me guardar. Parei ali, o guarda vem com muito amor para mim, falou, você não pode ficar aqui não, só 100 metros da guarita. Mas 100 metros da guarita, vão me pegar. Não, você vai tomar tiro se ficar aqui. Não, tiro não, a gente conversa. Fiquei do outro lado. E fiquei acenando para o guarda. Eu não sabia se ele estava me vendo. O capacete parece que tapava a visão dele, e eu fiquei acenando ali para ver se ele estava me vendo. Aí depois de uns 10 minutos, ele fez um gesto sutil, disse, ok, estou te vendo agora, para, por favor, né? Aí, fiquei ali olhando aquela grama. Senhor, tu fez a grama, Senhor, tomou posse dessa palavra. O diabo não pode fazer nenhum capim, me protege, Senhor. Comecei a ver a noite caindo, comecei a ver as estrelas despontando no céu. Cada estrela que aparecia, eu falei, ai, Deus fez essa estrela. Deus fez esse mando de estrelas para quando eu olhar para cima, saber, Deus, o Criador, fez todas as coisas. E vai me proteger. Foi minha primeira oração sozinho. Olha, Deus é misericordioso, Ele escuta, querida, a tua oração, o mais simples que seja. Falei, Senhor, Deus, você lembra quem eu sou? Olha, o Daniel, mas não vai errar de Daniel não, viu, Senhor? É o Daniel que se converteu ontem. Passei CPF, RG, ficha cadastral para Deus, filiação, endereço. Fui específico na oração, pelo menos, né? Aí, eu tenho certeza que foi Deus que passou a noite, e não foi aquele homem, aqueles homens de verde ali que me protegeram, não, mas foram o Senhor dos Exércitos, foram os anjos do Senhor que se acamparam ali e me protegeram. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.